Tudo bem, pessoal? Mais uma vez aqui, mais um vídeo do nosso canal para poder divulgar um pouco do nosso hospital e também ajudar as pessoas aí que estão passando pela situação aí em relação aos aspectos que eu vou conversar hoje no vídeo. Primeiramente vou me apresentar, né? Eu sou o Ricardo, médico veterinário, especialista em cirurgia geral e ortopedia, que é o assunto do vídeo de hoje, tá bom? Vou começar, esse vídeo vai ser dividido em algumas partes. Então a primeira parte ela vai tratar um pouco do histórico clínico que a gente tem, como que o paciente chega ao consultório, ao hospital e quais são aí algumas informações que a gente vai extraindo assim ou vai pegando em relação às conversas para a gente poder direcionar o diagnóstico de forma correta e a gente conseguir conduzir esse atendimento aí para uma resolução definitiva e ter a melhora do seu pet, tá bom? Cães e gatos aí no geral. Então a primeira coisa importante aí que a gente tem, lógico, é a resenha, né, que é os dados do paciente. Então a gente vai ver que dependendo da raça do paciente, da idade do paciente, do tipo de atividade, se é um animal que fica em casa ou se é um animal de trabalho. Então tem diversas questões que influenciam aí ou já direcionam de alguma forma as alterações que esse paciente pode estar apresentando, tá bom? Então pacientes mais idosos são pacientes que eles têm mais tendência a desenvolver alterações crônicas, como artroses ou até tumores, entendeu? E pacientes mais jovens, às vezes eles têm muita correlação com alterações congênitas ou alterações agudas, tipo os traumas, quedas, tudo por conta da atividade mesmo do inerente de cada animal e de cada fase da vida desse pet, tá bom? Em relação à parte do histórico clínico, então o primeiro objetivo do ortopedista é poder dividir ou selecionar os pacientes que são realmente da parte de alteração ortopédica, né, que da parte óssea ali, fundamentalmente, ou se são pacientes que têm algum tipo de alteração ali da parte cerebral, entendeu? Que já não teriam um tratamento ali do ortopedista em si, aí poderia ter um acompanhamento ali mais voltado por parte do neurologista. Então a primeira coisa que a gente vai ter são esses históricos. Então quando a gente recebe esse paciente, tentar primeiro identificar, ele está com dor, quando começou essa dor? Ele fez alguma atividade anterior ao início dos sintomas? Esse paciente sofreu algum tipo de queda, de trauma, tem algum tipo de atividade que ele fez fora do corriqueiro que pode estar correlacionado com esse tipo de situação. E sempre tentar, nesse primeiro momento, dividir aí uma possível alteração neurológica. Então a gente vai verificar se o animal não tem, por exemplo, uma causa degenerativa, inflamatória, infecciosa, nutricional, de congênito, né, metabólico, tóxico ou traumático ou vascular. Então são algumas alterações também que podem provocar distúrbios locomotores que aí já não estão tão correlacionados com a parte ortopédica, tá bom? Então a gente tem que sempre ter em mente esses tipos de situação. Então algumas alterações que já são indicativos de que você não está diante de uma alteração ali de casuística do ortopedista é andar em círculos, nistagmos, que são movimentos oculares involuntários. Então cabeça pendente para um lado, que é o head tilt, animal que começa a andar e ele, por exemplo, chega na parede e ele não consegue sair, que a gente chama de head pressing, vocalizações, convulsões, né, no geral, animais que trocam o dia pela noite e o andar compulsivo, então o animal ele fica andando simplesmente o dia inteiro sem parar. Então são algumas alterações ali que já tem que ligar um sinal de alerta ali na cabeça do ortopedista quando ele atende esses tipos de caso. Quando a gente vai também verificar o animal, a gente tem que ver a parte de se ele está andando, como está a marcha dele. Então ele anda normal, ele manca de alguma pata, ele anda como se estivesse caindo para os lados, ele consegue manter uma marcha correta, em linha reta. Então são coisas que também a gente tem que observar. Então o ortopedista ele sempre vai pedir para o seu animalzinho caminhar. Então caminhar num corredor comprido, verificar como que ele anda tanto indo, né, quanto vindo. Então sempre avaliar o tipo da marcha. Bom, então quais são as principais alterações locomotoras aí que o tutor traz ali como informação para a gente quando chega ao consultório? Então as principais são
mancar, que é a claudicação, impotência funcional do membro, que ele simplesmente não apoia a pata, desvio da patinha, então ele fala assim, doutor, a patinha do meu cachorro parece que ela está torta. Então você olha, tem um desvio ali do eixo anatômico do membro, também é um sinal. Dores, muita dor, inchaço na região e vermelhidão. Então são algumas aí das informações que são passadas para a gente. Em relação, quando a gente vai especificando ou indo direcionando para um trauma, então o animal ele tá não apoia a patinha, ou ele manca de forma ou intermitente ou de forma contínua. Então ele tem um histórico, por exemplo, de um trauma. Então a gente vai dividir ali os tipos de trauma, entendeu? Então traumas de baixa energia são traumas que são causados por pequenas quedas, entendeu? Então a gente tem muito esse tipo de situação em animais micro ou toy, aquelas raças tipo Spitz, Pinscher, então são raças Yorks Mini, então são tipos de específicos ali de cães que às vezes uma queda do próprio colo já é o suficiente para você ter uma fratura, entendeu? Então você tem histórico desses tipos de animais de pulo do colo, pulo do sofá, pulo da cama, ou você estava andando e ele fica no pé e acaba tropeçando nele, ou pisando em cima, caindo. Então já vi situações que caem em cima do pet. Então, quais são as características desse tipo de lesão? Então, geralmente você pode ter ou luxação, né, que é a articulação ela sai da posição, ou uma fratura de traço simples, que é uma fratura que o osso ele simplesmente quebra ali praticamente 90 graus com o eixo do osso. Então, são os que a gente tem de mais comum. E traumas de alta energia. Os traumas de alta energia, geralmente eles são voltados para traumas principalmente por atropelamento por moto, carro, ônibus, bicicleta, também que eu já vi, ou quedas. Então você tem queda de sobrados, escadas, apartamentos. Então a gente tem diversos tipos e também eu estou pegando muito traumas por mordedura. Então um cão grande que morde um cão pequeno e acaba fazendo uma lesão ali grave na região, até com lacerações de tecido também que podem causar uma fratura de traço mais complexo. Como que são as características dessa fratura? Elas são fraturas que o osso ele quebra em mais de 2 pedaços. Então quando você tem a fratura, geralmente o osso ele quebra num fragmento proximal, que é essa fratura desse osso da parte de cima, separando do osso da parte de baixo. Então você tem um traço simples de fratura. A fratura de traço de alta energia, elas são fraturas que formam vários fragmentos, que a gente chama de esquírulas. Então fica aquele monte de osso parecendo que está esmigalhado na região do foco de fratura. Esses tipos de fratura de alta energia, a gente tem que também tomar cuidado em relação a outros tipos de lesões que vêm conjunto ou concomitante à fratura. Então você vê tanto a lesão óssea, quanto também lesão de tecidos moles, como músculos, pele, vasos, nervos, tendões, ligamentos. Então o animal ele tem múltiplas lesões ali na região e isso daí interfere no pós-operatório, entendeu? Por conta de consolidação. Então quanto mais danificado está as estruturas que vão dar o aporte de nutrição ou que vão dar o suporte ali para o osso poder consolidar, pior vai ser esse pós-operatório. Então mais devagar esse osso vai conseguir consolidar, porque ele também, na verdade, ele tem outros tecidos ali que estão lesionados e que também vão interferir nessa parte de pós-operatório. Então sempre é importante ali identificar, né, os tipos de fratura para a gente poder direcionar ali o melhor tratamento e também ter ali ciência de como que é o melhor, como que vai ser a condução desse paciente, desse pet em casa, entendeu? Porque eu sempre falo que a gente ali aplica às vezes a melhor técnica, mas se esse paciente não tiver um acompanhamento adequado no pós-operatório, no pós-cirúrgico ou em casa, a chance de ter uma falha ali na técnica é muito grande, entendeu? Porque geralmente uma fratura normal ela demora aí cerca de 3 meses para poder consolidar de um adulto ali jovem. Então
3 meses, então pode acontecer muita coisa. Então a chance de você ter falha de implante ou algum tipo de complicação no pós-operatório é bem grande, tá bom? Então você tem que ter isso em mente. Outras lesões também que a gente pega muito e que a gente vai conversar especificamente em outros vídeos que a gente vai fazer aqui no canal, vai ser alguns tipos de alterações particulares. Todas elas são tem algum tipo grau de complexibilidade, então são assuntos que a gente vai abordar de uma forma mais adequada em um vídeo específico. Mas aqui outras causas também de um animal ter claudicação, tirando os traumas, a gente pode ter, por exemplo, luxações de patela. Então, quando você tem a rótula, né, ou a bolinha do joelho que sai da posição normal, então isso também pode causar dores, claudicação, que é mancar, né? E diversas outras alterações, como artrose. Então, assim, as luxações de patela também são causas de uma casuística grande que vem aqui ao hospital, né? Rupturas de ligamento, animal que tem principalmente o ligamento cruzado cranial, né, que é o que mais aparece. A gente tem rupturas de ligamentos colaterais, tanto do joelho quanto do cotovelo, de ombro, tudo, mas os ligamentos cruzados, que são os ligamentos que ficam dentro do joelho, são uma casuística assim, muito grande para a gente da ortopedia. Então tem um tratamento específico e tem todo um diagnóstico, uma condução de caso aí específico para esses tipos de caso. Displasias, então a displasia mais comum que a gente conhece é a displasia coxofemoral, que são as alterações que acometem o quadril, então a articulação que encaixa o fêmur no quadril, então a perna, né, no quadril. Então a gente chama de displasia coxofemoral, que são alterações também que são muito corriqueiras aí na nossa rotina de ortopedista, e tem toda uma condução bem específica também de caso para esse tipo de lesão, né, ou de alteração. As displasias de cotovelo e as luxações em geral, então luxação de joelho, de ombro, de punho, que é a radiocárpica, de tornozelo, que é a tibiotársica. Então tem uma série de lesões também que a gente tem a bordo que podem provocar ali um quadro de impotência, dores e todos os outros aspectos que a gente já comentou agora no vídeo. Bom, se você se interessou pelo assunto, se isso de alguma forma despertou o seu interesse e você quer saber um pouco mais como que continua essa investigação clínica da parte do ortopedista até chegar no diagnóstico e fazer o tratamento de forma adequada do seu pet, então você fica aqui no vídeo, assiste a parte 2 agora, que a gente vai falar agora sobre o que a gente, ortopedista, vai avaliar no exame físico do seu animalzinho quando ele chega aqui no hospital, tá bom? Então não sai daí não e vai para o próximo vídeo. Valeu!